Então, hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes. Como identificar essas crenças e como mudar essas crenças. Então, já convida um amigo seu, já pega papel e caneta para você anotar, para não esquecer nada, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, ó, se você ainda não pegou papel e caneta, pega, porque assim, de verdade, amanhã você vai ter esquecido 70% do que eu falei. Então, é bom você anotar para você ter isso sempre, você poder estudar sempre, tá? Anota os insights, os conceitos que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, manda aí para algum amigo seu que você quer que esteja nessa live, que você realmente gosta dessa pessoa e você acha que ela merece saber disso, para que ela também possa mudar, assim como você. E quanto mais pessoas ao seu redor tiverem acesso a isso e tiverem compartilhando disso com você, mais chances você tem de mudar, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Boa noite, Grazi, tudo bem, meu amor? Então vamos lá, gente, vamos começar. Primeiro, vamos entender o que são crenças, tá? Antes da gente falar das crenças limitantes, vamos entender o que são crenças. E primeiro vamos falar o que não é crença, tá? Não é crença religiosa, não é nada relacionado à fé que a gente vai falar hoje, tá? Não é nada relacionado à sua espiritualidade, aquilo que você acredita, se você acredita em Deus ou não, enfim. Não tem nada a ver com isso, tá? Eu dei alguns exemplos para vocês de crenças limitantes lá nos stories, no feed, no Reels, né? De crenças limitantes. Mas o que são crenças, afinal? As crenças, elas são como regras internas que você carrega dentro de você, sabe? É como regras de como o mundo e as pessoas funcionam que você acredita, que você tem dentro de você. E essas crenças, elas podem ser fortalecedoras ou limitantes. E aí é justamente sobre as crenças limitantes que a gente vai falar hoje, tá? Mas existem também crenças fortalecedoras. E dentro de você pode existir crenças fortalecedoras, não só crenças limitantes, tá bom? Então, essas crenças fortalecedoras, elas são tudo aquilo que você acredita e que te impulsiona, que te faz sonhar, que te faz acreditar, que te faz ter esperança, que te eleva, que te dá possibilidades positivas. Já as crenças limitantes é tudo aquilo que te limita, de alguma forma. Tudo aquilo que você acredita que te limita. São verdades, são regras que você tem dentro de você que acaba te limitando. Então, por exemplo, homem é tudo igual, alegria de pobre dura pouco. Se eu tô rindo muito hoje é porque eu vou ter alguma raiva, né? Como eu já ouvi isso e como eu já falei isso também. E depois eu pude perceber que isso era uma crença limitante. Poxa, por que eu não posso rir muito? Se eu rir muito num dia é porque eu vou ter raiva? Olha o tipo de coisa que a gente acredita, né? E que a gente vai reproduzindo aí ao longo da nossa vida. Brasileiro é safado, é mentiroso, é desonesto, jeitinho brasileiro, né? Não se pode confiar em ninguém. Olha aí, Grazi falou que fala direto essa da... Eu falava muito. Quando eu trabalhava lá em Itacaimbó, que eu trabalhava num escritório, eu trabalhava com algumas amigas minhas e a gente, nossa, vivia palhaçando e rindo, brincando. E a gente sempre falava isso. Nossa, hoje a gente vai ter raiva, viu? Porque a gente tá rindo muito. E aí o que acontecia? A gente tinha uma raiva, porque era isso que a gente acreditava. Então, é claro que ia acontecer isso, né? E aí outros exemplos de crenças limitantes: só é rico quem tem sorte, só consegue enriquecer quem tem sorte. Se eu não nasci com sorte, eu não vou enriquecer. Isso é uma crença limitante. Por quê? Porque você coloca na mão do outro, você coloca na mão das circunstâncias, da sorte, se você vai ser rico ou não um dia, e não no seu próprio trabalho, no seu esforço, na sua dedicação. Não se dá para ter tudo. Eu ouvi muito isso em casa, muito. Bia, não dá para se ter tudo, ou é um ou é outro. Sabe, para com isso. Você quer muitas coisas. Não dá para ter tudo. Dá para ter tudo sim, gente. Por que não? Quem inventou essa regra que não dá para ter tudo?
Eu não sei falar pra você quem inventou essa regra. Talvez alguma pessoa frustrada que não conseguiu e ela saiu falando aí por aí que não dá pra se ter tudo. Mas dá pra ter. Talvez não tudo, mas tudo que você quer, sim, é possível ter. Por que não? Sorte no jogo, azar no amor. Então a pessoa acredita que se ela for bem sucedida, se ela tiver um bom trabalho, se ela fizer um bom trabalho, se ela for reconhecida, ela não vai ter sorte no amor. E aí vai ser aquela pessoa que não consegue casar, que fica solteira, ou vice-versa. Uma pessoa que tem um casamento bem sucedido, que tem um relacionamento bem sucedido, não é bem sucedida profissionalmente. Isso também é uma crença. E que muitas pessoas têm, principalmente as mulheres. As mulheres às vezes acham que se elas escolhem o casamento, elas precisam abrir mão da vida profissional delas. E isso não é verdade. Muitas, por escolha, deixam a vida profissional para querer só o casamento, tudo bem. Mas algumas acham que elas têm que escolher, que se ela não ficar com o marido, se ela se dedicar ao marido, ela não vai poder ser bem sucedida. Eu por muito tempo tive crenças limitantes com dinheiro, verdade. Nós dois tínhamos muito, né? E Lucas, assim, ele transformou realmente, assim, as crenças dele, né? Eram muitas crenças de escassez, principalmente por conta do que ele viveu na infância, de onde ele veio, as experiências que ele teve. Só que ele começou a pensar diferente, a acreditar diferente, não? Então ele é um exemplo vivo de uma pessoa que conseguiu modificar as crenças. Outra crença limitante: só consegue um corpo bonito, aqueles corpos tops, quem tem muito dinheiro. Isso é uma mentira, tá? Você pode sim ter um corpo bonito, um corpo saudável, um corpo esteticamente bonito, sem você gastar rios de dinheiro. É claro que essas famosas, essas mulheres que têm muito dinheiro, elas usam isso a favor delas. Então elas fazem procedimentos estéticos, elas usam o dinheiro que elas têm a favor delas. Mas é possível sim, por que não, né? Eu conheço história de várias pessoas que eram gordas, tipo quase obesas, e que mudaram o corpo realmente com alimentação, com treino, com disciplina. Mulher interesseira, já ouvi muito isso, muitos amigos meus acreditavam nisso. Até pessoas mesmo que eu atendi já no processo de coaching achava isso, que mulher é interesseira, a mulher só vai se aproximar de mim se eu tiver alguma coisa. Enquanto eu não tiver algo, eu não vou ter uma mulher boa, eu não vou ter uma mulher à minha altura. E isso não é verdade, né? Isso é uma grande mentira. Outra crença limitante: dinheiro é difícil. Também ouvi muito isso na minha infância, dinheiro é difícil. Todo dia 30 na minha casa era um problema. Era uma dor de cabeça, era uma briga, uma discussão. Eu lembro que a minha madrasta falava muito isso. Ela falava assim: todo dia 30 é um inferno na minha vida. Todo dia 30 eu não tenho paz, porque dia 30 era dia de pagar as contas, né? E ela ficava estressadíssima no dia 30. Se eu tivesse algo pra pedir pra ela, eu pedia até o dia 29, sabe? Dia 30 eu não chegava nem perto dela. Então, olha a crença da pessoa, né? Todo dia 30 eu tenho raiva. Então, assim, o dinheiro é triste, ele me traz raiva, ele me traz coisas ruins, ele me traz dor de cabeça, né? Então, é isso que ela acreditava. Pau que nasce torto nunca se endireita. Esse eu já falei, gente. Esse eu já falei muito. Pau que nasce torto nunca se endireita. Primeiro, gente, que em relação a nós, humanos, nós não nascemos tortos, tá? A gente nasce como uma folhinha em branco. E são as nossas experiências que vão determinando quem a gente vai se tornar e principalmente as nossas escolhas diante das nossas escolhas, né? Das nossas circunstâncias, aliás. Então, aquilo que você escolhe é aquilo que acontece com você. Mas a gente não nasce torto, não. A gente não nasce com falta de caráter, a gente não nasce mentiroso, a gente não nasce desonesto. Tudo isso vai acontecendo ao longo da vida e por escolha, tá? Não é porque você foi uma coitada e que hoje você é uma filha da mãe, mas porque a vida foi muito cruel com você. Isso não rola, isso não pega, tá? E mesmo que o pau tivesse nascido torto, mesmo que a pessoa seja torta, dá pra se endireitar sim. Tudo tem jeito. Debaixo da mão de Deus, tudo nessa terra tem jeito, tá? Então, pessoas que acreditam que
para um ganhar, o outro tem que perder. Então, por exemplo, gente que não gosta de vendedor. Eu não gosto de vendedor porque vendedor quer ganhar em cima de mim. Não, o vendedor ele quer oferecer algo para você. Seja um produto, seja um serviço, ele quer te oferecer algo em troca do seu dinheiro, mas é uma troca. Ele não quer ganhar em cima de você, ele quer te oferecer algo, entende? Então tem muitas pessoas que têm essa mentalidade de que para um ganhar, o outro tem que perder. Para eu crescer, o fulano tem que cair. Para eu subir na vida, alguém vai ter que perder, alguém vai ter que ficar no prejuízo. E isso atrasa a vida, né? E uma outra infinidade de crenças que eu tinha, que talvez você tenha, né? É verdade. E assim, todos nós somos vendedores, independente do que você faça. Se você trabalha para alguém, você vende as suas horas para alguém. Então você troca 8 horas de trabalho por dia por uma determinada quantidade de dinheiro. Se você vende um produto, se você vende um serviço, se você vende um commodity, eu sou vendedora. Eu trabalho com coaching, eu sou coach, mas eu vendo o meu processo de coaching. E eu tinha muito problema com vendedor. Eu quebrei isso na Rinode. Porque eu coloquei uma bolsinha nas costas, enchi de perfume e fui pra Feira da Sulanca vender perfume. E aí, ou eu gostava de vendedor, ou eu gostava de vendedor. Porque eu tinha que pagar as minhas contas, né? Então, foi aí que eu aprendi, foi aí que eu entendi verdadeiramente o que o vendedor faz. E ele não é chato. Tem vendedor que é chato, sim. Tem vendedor que pega no pé, que enche o saco, que é inconveniente. Mas ele tá tentando trocar o benefício que ele tá te oferecendo pelo seu dinheiro. A Netflix é vendedor, a Amazon vendedor. Então, se falarem, você é um vendedorzinho, fala, é isso aí, sou mesmo. E aí existem outras crenças que estão ligadas a quem você é. Essas crenças que eu falei são crenças universais, são crenças que a gente compartilha. Então eu falei aqui, a Lucas falou, eu falava que a alegria de pobre dura pouco. Grazi falou que falava que se ri muito tem raiva. E Nara também. Então, são crenças meio que universais, né? Mas tem as crenças que são relacionadas a você mesmo, aquilo que você acredita em relação a você mesmo. Como, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, eu sou cagada, velho, só acontece comigo essas coisas. Isso só acontece comigo. Foi uma coisa até que eu falei sobre o versículo de hoje, né? Quem viu lá nos meus stories. Se não desse alguma coisa errada, não era eu, né? Eu falei muito isso na minha vida, nossa senhora. Ai, meu Deus, eu sou feia, eu não consigo, eu não sou capaz. Tudo isso é crença limitante sobre você. E tem crenças que estão tão arraigadas dentro de você que você nem sabe que você tem ainda. Algumas você já tomou consciência aqui na live, várias você já tomou consciência. Poxa, eu falava isso, eu falo isso, eu penso isso, eu tenho essa crença. Mas tem outras que você nem sabe que tem. Como eu não sou merecedora, eu não presto pra nada, eu nasci pra sofrer, eu nunca vou ser ninguém na vida. E talvez você não fale isso, você nem chegue a pensar isso, mas lá no seu inconsciente você age dessa forma. Você tem medo de fazer as coisas. Por quê? Porque você não se sente capaz. Você acha que você não vai conseguir. Então, lá no fundo, a crença que está regendo esse medo é: eu não sou capaz, eu não sou merecedora. Eu nunca vou ser ninguém na vida. E quando você acredita nisso, você começa a agir de acordo com isso. Entende? Porque se eu penso que eu não sou capaz, quando eu me vejo diante a uma situação, eu sinto medo. Porque eu falo, poxa, eu não sou capaz de realizar isso aqui. Então eu sinto medo. E aí, se eu sinto medo, as chances de que eu não faça aquilo que eu me propus a fazer são muito altas. Mas por quê? Porque existe uma crença me regendo. Certo? Deixa eu ver os comentários de vocês. Tenho muitas crenças ainda para substituir. Eu também, muitas. Inclusive essa de que isso só acontece comigo. Eu ainda tenho essa crença de... não é crença, é um vício. Às vezes, quando tá acontecendo uma coisa difícil, eu falo, caramba, isso só acontece comigo, sabe? Então, eu fico me policiando pra não falar. Frases que eu digo e repito quase todo dia. Caraca. Às vezes a gente não fala, mas só de pensar já trava.
Sempre solto para uma pessoa ou outra sobre o que eu penso em relação à minha vida. E parece que quanto mais eu falo isso, mais eu coloco na minha cabeça que realmente é verdade. Tenho muito essas crenças, preciso mudar. Vocês vão mudar hoje! Vão mudar hoje, eu não tô dizendo. Vão mudar não, né? Vão aprender o caminho. E aí vão caminhar e mudar, tá? Que também não é mágica não. Mas hoje vocês vão aprender o caminho, tá? Fiquem aqui, peguem papel e caneta pra vocês anotarem, pra vocês não esquecerem nada. Então, de onde vem essas crenças, Bia? Pelo amor de Deus, de onde vem isso? Essa parte é muito importante, tá? Então, preste atenção, de verdade. Se você puder pegar papel e caneta mesmo, pega, porque realmente é importante. E se tiver fazendo sentido pra você, envia pra um amigo seu, tá? Uma pessoa que você gosta muito, que merece estar aqui. Olha isso aí, eu gosto assim. Essas crenças, elas são impressas na gente, tá? Assim como as crenças fortalecedoras também. Então, possivelmente você acredite que todo ser humano merece amor e um mínimo de respeito. Até os bandidos, as pessoas ruins, ainda assim, elas merecem pagar pelo que elas fizeram, mas elas merecem respeito, né? Pelo menos eu acredito nisso. E acredito que vocês também. Isso é uma crença fortalecedora. Então é uma crença boa. É uma crença que te faz ter ações positivas. Porque quando você vê uma pessoa sendo desrespeitada na rua, você vai lá e você intervém, você faz alguma coisa, nem que seja ligar pra polícia, mas você faz alguma coisa. Então isso é uma crença fortalecedora, né? Mas pode ter algumas pessoas que não acreditem nisso, que não compartilhem dessa crença. Por exemplo, aquelas religiões lá, né, que decapitam as pessoas que não acreditam na mesma coisa que elas. Elas não acreditam que todo ser humano merece amor e o mínimo de respeito, porque eles têm esse tipo de atitude. Então, eles têm um outro tipo de crença diferente do nosso, tá? Deixa eu ver aqui meu roteirozinho, que eu não quero esquecer nada, que eu separei pra falar pra vocês. Então, de onde que vem essas crenças? Tanto as fortalecedoras quanto as limitantes. De tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, principalmente na sua infância e na sua adolescência. Por quê? Como eu já falei, você nasce um papelzinho em branco. Então, tudo aquilo que você vê, ouve e sente vai gerando crenças dentro de você. Sejam fortalecedoras, sejam limitantes. Esse filtro tá me dando agonia. Pronto, esses negocinhos piscando. Fiquei agoniada. Mas vamos lá. Então, essas suas experiências quando criança, né? Aquilo que você vivenciou, principalmente com os seus pais. Oi, Bia. Bem-vinda, meu amor. A gente não fala que criança vê tudo? Criança não pode ouvir nada, não pode ver nada que ela sai fazendo? É exatamente por isso. Porque a gente é um papelzinho em branco. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, a gente reproduz. Agora que nós somos adultas e adultos, a gente tem o discernimento. A gente ouve algo, a gente vê e a gente concorda ou não concorda. Mas quando a gente é criança, não. Quando a gente vê o papai e a mamãe, que são as nossas referências, falando, a gente toma como verdade. E aí, muitas vezes, o papai e a mamãe não são tão generosos, né? Às vezes, eles falam algumas coisas que ficam marcadas na gente. Então, é assim que se formam as crenças, tá? De tudo que você vê, ouve e sente por um determinado período de tempo. Então, por repetição. Vê, ouve, sente, vê, ouve, sente, vê, ouve, sente, forma uma crença. Então, se você viu, por exemplo, o seu pai e a sua mãe brigando por causa de dinheiro, como eu falei que acontecia lá na minha casa, todo dia 30 era uma agonia, era um estresse, era uma briga, era um desentendimento, e eu vendo tudo aquilo, qual a crença será que fica? Poxa, dinheiro é o mal, é a raiz de todo o mal. Não tem essas pessoas que falam isso? Dinheiro é a raiz de todo o mal. Eu poderia muito bem acreditar nisso, né? Porque eu vejo meus pais brigando todo dia 30 por causa de dinheiro. Então, dinheiro só pode ser ruim mesmo, né? Então,
Então talvez você tenha visto isso na sua casa também. Grito, choro, desespero por conta de dinheiro ou da falta de dinheiro, né? Porque um não administrava bem ou porque não tinha dinheiro suficiente. E você viu aquilo e você foi formando crenças sobre o dinheiro. Poxa, dinheiro é difícil, todo rico é miserável, né? Tem muitas pessoas que pensam isso, que todo rico é ruim, todo rico é mesquinho, todo rico não vale nada, é corrupto. E não é assim, gente. Não é assim. Realmente, o Lucas já me falou que ele já ouviu demais isso na infância dele, que todo rico é miserável. Então, esse também, né? O dinheiro é a raiz de todo mal. Muita gente fala isso. E aí, outra coisa. Então, né, você pode ter visto isso na sua casa. Ou se você ouviu da sua mãe que você era burra, que você era inútil, que você não fazia nada direito, que você era preguiçosa, suja, porca, que menina burra, tu não faz nada direito, pelo amor de Deus, preste atenção. Então você foi ouvindo isso ao longo da sua vida e hoje você quer se sentir uma mulher realizada, uma mulher produtiva, uma mulher disciplinada. Só que como você vai ouvir isso se você ouviu a sua infância inteira que você era burra, preguiçosa, nojenta, porca, não fazia nada direito? Se eu acredito que eu não faço nada direito, como é que eu vou realizar uma meta? Como é que eu vou realizar um sonho? Então, olha como essas crenças, elas estão determinando os nossos resultados. Elas estão influenciando os nossos resultados, na verdade, né? Porque não há nada que determine os nossos resultados a não ser as nossas ações, tá? E eu ouvi muito isso também, que eu era preguiçosa, que eu era suja, porca. Eu ouvi muito isso, muito. Eu tinha muito piolho, gente, muito, assim, era assustador a quantidade de piolho que eu tinha. Eu cheguei a tomar comprimido, injeção na veia pra piolho. E era mesmo que nada, era mesmo que ração pra eles. E aí um dia minha mãe disse assim, que menina nojenta. Como se fosse culpa minha, né, tipo... Não, gente, fica aí, tá tudo bem, eu tô amando a presença de vocês, né? Foi cogitado raspar meu cabelo, eu usava lenço. Então, assim, era terrível. E aí, imagina, numa situação dessa, onde uma criança já tá fragilizada, a criança já tá mexida com aquilo. As amiguinhas estão vendo ela usando lenço, uma criança usando lenço. Uma criança que não podia sair pra rua pra brincar, porque podia passar piolho pras amigas. E eu vi que era nojenta. Então, imagina... né? Como isso não vai gerando coisas dentro da gente. Então, as suas experiências, elas foram gerando isso. Deixa eu ver um comentário aqui. Toda vez que eu faço algo bom, eu fico esperando alguém me elogiar. E quando isso não acontece, eu penso que nada do que eu faço é bom. Pois é, necessidade de aprovação, né? Necessidade de que o outro venha e te valide, porque você sozinha não consegue se validar. Você sozinha não consegue falar, eu sou boa, eu consigo fazer, eu posso, eu sou capaz, né? Realmente é crença limitante isso. E pode ser mudado, tá? Pode ser mudado. Então, talvez você ouviu isso a sua infância inteira, né? Ou crianças que são gordinhas, que muitas vezes a mãe quer ajudar, a mãe quer que a criança seja saudável, mas ela acaba criando essas crenças na criança. E aí fala, você é gorda, você é feia, você não tá vendo como você tá, você não tá vendo que desse jeito ninguém vai te querer, que você vai ficar feia, você vai ficar gorda. E aí a criança começa a ter uma baixa autoestima desde muito cedo. E ela passa a desacreditar dela mesma, porque ela não consegue emagrecer, porque ela não consegue ter o corpo que a mamãe quer. E isso é muito sério, gente, muito sério. Mas assim, os nossos pais, eles não fazem por mal, tá? Quando eu comecei a estudar isso, que eu comecei a entender sobre crenças, eu fiquei chateada com meu pai e com a minha madrasta com algumas coisas. Mas depois eu entendi que eles estavam dando o melhor que eles tinham. Porque quando eu fui parar pra pensar como meu avô foi com meu pai e como a minha avó, né, que eu chamo ela de avó, a mãe da minha madrasta. Engraçado, eu não chamo minha madrasta de mãe, mas eu chamo a mãe dela de avó. Enfim. Então, a mãe da minha madrasta tratava ela, lidava com ela, e eram coisas bem piores, né? Então, eles tentaram fazer o melhor. E eu tenho certeza que os seus pais, por mais ruins que eles tenham sido, eles também tentaram fazer o melhor por você, com você, tá? Outra coisa que
vem muito das crenças da família, dos pais, né? Se você viu o seu pai brigando com a sua mãe, o seu pai agredindo a sua mãe, o seu pai traindo a sua mãe, você viu sua mãe chorando por ser traída, você viu o seu pai saindo de casa porque ele traiu, e você ouviu a sua mãe falando depois disso, né, que na primeira oportunidade os homens traem, na primeira oportunidade ele te passa a perna, homem nenhum presta, né, porque a mãe tá ferida, ela tá magoada, e aí ela vai falando do que ela tá sentindo. Tem mãe que usa o filho de terapia, né, assim, eu já vi cada coisa, a mãe falando coisas da vida dela pro filho, tipo, ele é meu amigo. Não, não tem essa. Ele é uma criança, você tem que educar ele, você não tem que usar ele de divã, né? Mas enfim. E a mãe fala, nenhum homem presta, olha minha filha, tenha muito cuidado, não queira homem não, estude porque homem não presta, né? Eu também ouvi muito isso. Então, se você viu o seu herói, a sua referência de homem, traindo a sua referência de mulher, e a sua referência de mulher falando que nenhum homem presta e que na primeira oportunidade eles farão com você o que ele fez com ela, você acha que você vai confiar em alguém? Você vai conseguir se entregar no relacionamento? E aí é onde a gente entende por que a gente passa por tantas coisas às vezes, né? Tipo, cara, eu queria confiar no meu namorado, mas eu não consigo. Eu sempre acho que vai ter alguma coisa. Tipo, se tá tudo bem, eu falo assim, tem alguma coisa errada. Não, vai acontecer alguma coisa. Eu sei que vai acontecer alguma coisa, sabe? Então é por conta disso, muito provavelmente, porque você viveu isso na sua infância. Você viu o seu pai e a sua mãe vivendo dessa forma. E aí você não consegue distinguir, sabe? De falar assim, poxa, isso aqui foi o que eles viveram, mas a minha história pode ser diferente. A minha história não necessariamente precisa ser a história do meu pai e da minha mãe. E eu vejo muito, muito, muito isso em relacionamento, gente. Pessoas que ou estão reproduzindo o que os pais viveram no casamento, ou aquelas pessoas que repelem totalmente um casamento, um relacionamento, porque acham que vai viver a mesma coisa e não quer aquilo, né? Então, tem como mudar isso, tem como mudar essas crenças, porque isso é mentira, essas coisas são mentiras, né? De que homem é tudo igual. Não. Você já namorou todos os homens do mundo pra você saber se homem é tudo igual? Da mesma forma que nem toda mulher é interesseira. Nem toda mulher é interesseira. Assim como nem todo rico é corrupto, é bandido. Entendem? Então, é por isso que essas crenças que são mais arraigadas, elas são criadas dentre os 6 e os 12 anos principalmente. Se você parar para pensar, essas coisas que a gente falou até agora, que vocês se identificaram, que vocês falaram assim, poxa, eu vivi isso, poxa, eu tenho isso, foi dos 6 aos 12 anos, provavelmente, ou muito perto disso. Um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Porque é nessa fase onde estão se formando justamente o que você acredita sobre o mundo. O que você acredita sobre as pessoas. Você está começando a adquirir discernimento sobre a vida. Claro que é um discernimento muito básico, muito, né, pequenininho, porque quando a gente tem 18 anos, a gente acha que sabe de tudo, né? A gente faz 20 e vê que não sabe de nada. E acho que quando fizer 30 vai ser pior ainda. Então, esse discernimento que a criança vai tendo, essa personalidade que ela vai formando, é dos 6 aos 12 anos, geralmente, tá? Então, vamos lá, pro próximo ponto. Hoje eu tô toda enrolada, gente, com esse roteiro, mas eu vou me encontrar aqui, tá? Então, talvez você tenha se identificado com várias crenças, né, que a gente falou aqui. Com vários momentos da sua infância que talvez você tenha passado também, de coisas que eu falei, de coisas que eu dei exemplo, né? Mas vamos lá, deixa eu me encontrar aqui
E o que essas crenças fazem na sua vida hoje? Né? A gente conseguiu perceber quais são essas crenças, quais as crenças que você tem. Talvez você não tenha conseguido identificar todas, mas pelo menos algumas vocês me relataram que vocês têm, né? E o que essas crenças fazem na sua vida? Elas literalmente não te deixam avançar. Por quê? Eu vou dar um exemplo para ficar mais simples para vocês, tá? Provavelmente vocês já tiveram contato com o ar-condicionado e já mexeram no ar-condicionado, né? Então, como que ele funciona? A gente tá aqui nessa sala e aí vamos supor que aqui na sala esteja 28 graus. E a gente pega o controle e coloca o ar-condicionado para 20 graus. E aí o ar-condicionado liga, né, as turbinas, vamos dizer assim, e começa a trabalhar para que a temperatura da sala fique em 21 graus. E aí ele trabalha. Quando chega em 21 graus, o ar-condicionado tem uma coisa chamada termostato. Quando ele percebe que a temperatura da sala está em 21 graus, ele desliga. E aí ele fica só ventilando, ele fica só ali em stand-by. Aí a temperatura da sala começa a aumentar, 22, 24, 25. Aí ele liga as turbinas de novo e começa a trabalhar para chegar no 21. E muitas vezes é isso que as crenças fazem com a gente. A gente tá ali buscando se desenvolver. A gente quer, por exemplo, um relacionamento, ou a gente tá buscando melhorar o nosso relacionamento. E aí a gente tá ali caminhando e daqui a pouco acontece aquilo que você acredita, né? Por exemplo, vamos supor uma pessoa que tá procurando alguém. E ela conhece um cara, e aí esse cara parece ser diferente, e ela gosta dele, e aí ela começa a se apaixonar, e tá tudo bem, o cara, sabe, é gente boa, e aí do nada, o cara some e aparece namorando, o cara some do mapa, bloqueia ela em tudo, ou então liga e fala, olha, o problema não é você, sabe, mas eu tô precisando de um tempo pra mim, não sei o quê. Então assim, do nada. Ou o cara mete um pá de chifre na menina, ela chega na festa, ele tá lá com outra, né? Por quê, gente? É o ar-condicionado trabalhando, o termostato trabalhando. Se eu tô me relacionando com uma pessoa e esse cara é gente boa, esse cara é respeitador, esse cara é trabalhador, ele é honesto, ele me trata como eu mereço, mas eu acredito que homem é tudo igual e que homem trai, que homem não vale nada, a minha crença precisa se realizar. Então esse cara vai embora de alguma forma. De alguma forma ele vai embora. Ou ele vai arrumar outro, ou ele vai botar um chifre, ou ele vai sumir do nada, ou ele vai inventar uma desculpa, a pior desculpa do mundo que você já ouviu. Porque a sua crença, assim como o termostato do ar-condicionado, funciona. Ele vai regulando. Então, peraí, se ela acredita que homem é ruim e não presta, ela não tem que estar com esse homem. Deixa eu arrumar um que preste pra ela. Aí, quando o cara faz isso, aí ou ela tem uma grande decepção, ou ela se apaixona de vez. E aí fica aquele vai e volta, aquele ping-pong, aquela velha cachorrada, como diria Gil do Vigor, né? Então é assim que as nossas crenças funcionam. E é assim que ela está conseguindo boicotar os seus resultados. Porque é um termostato que tem dentro de você, sabe? Outras crenças também sobre casamento. Muitas pessoas têm, né, que casar é ruim, que quando você casa você perde sua vida, você perde a sua privacidade, você perde amigos, você perde sua juventude e blá 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 blá. Por quê? Porque talvez a gente tenha visto um casamento frustrado dos nossos pais. E aí a gente foi acreditando nisso. Se o meu pai e minha mãe tiveram um casamento daquele, foi aquilo que você viu, foi a realidade a qual você teve contato. E aí você encontra alguém na internet que tem um casamento bem sucedido, que é feliz, e aí você vai lá e dá um hate assim, só coisa de internet. Isso não existe não. Porque você não quer acreditar que existe. Porque quando você acredita que existe, abre a possibilidade disso acontecer na sua vida. Então, por isso que essas pessoas frustradas, esses hates de internet, eles precisam desmerecer as pessoas, sabe? Porque se eles acreditarem que aquilo é verdade, que aquilo é genuíno, eles vão estar abrindo possibilidades para eles também. Só que aí eles vão ter que levantar a bundinha da cadeira e fazer para conquistar. E eles não querem, né? Então é fácil.
Então, quando você levar hate na rede social ou na vida, não se preocupa não. É só uma pessoa que está frustrada com ela mesma. Ela não quer acreditar que existe aquilo que você está vivendo, tá? Eu já saí do assunto, mas tudo bem. Era pra sair, né? Então, eles literalmente não te deixam avançar, essas crenças, tá? E outra crença também em relação a isso é de dinheiro, né? Se você acredita que se você ganhar, sei lá, 4 mil reais é muito, que pobre não ganha 4 mil reais. Se você acredita nisso, e que todo rico é miserável, que todo rico é mesquinho, que todo rico é corrupto, quando você começar a chegar nos 4 mil, quando você tiver com 3.500, você vai dar um jeito de se livrar desse dinheiro. Vai aparecer aquele famoso imprevisto, ou você vai fazer uma compra que você não deveria, ou você vai emprestar para aquele primo que nunca te devolve, mas de alguma forma você vai tentar se livrar desse dinheiro. Porque se você acredita que todo rico é miserável e você não quer ser uma pessoa miserável, você não vai chegar perto da riqueza. Você não vai chegar perto de ter dinheiro. Então, talvez seja o momento de você se perguntar quais são as minhas crenças sobre o dinheiro. O que eu acredito sobre o dinheiro? Que é impossível ser rico? Que só alguns podem ser ricos? Será? Será que Deus escolhe alguns e outros não? Então, é por isso que você tem os resultados que você tem hoje. Porque as suas crenças, elas vão te guiando, elas vão sendo um pano de fundo para as suas decisões. Então, quando você tem que tomar uma decisão, as suas crenças te guiam. Elas vão te dizendo, ó, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Mas tá, Bia, eu tô desesperada, eu vi que eu tenho essas crenças todas, o que é que eu faço? Tem jeito pra mim? Será que tem jeito pra mim? Tem jeito, gente. Teve jeito pra mim, teve jeito pra Lucas, que ele tava falando aí também, que tinha um bocado de crença limitante. Olha isso, gente. Ouço sempre da minha mãe. Pra que estudar e se matar tanto por algo se o futuro é a morte? Gente, não vou nem falar nada, porque assim, o futuro, a gente vai morrer um dia, todo mundo, né? Mas o futuro não é a morte. A morte é o fim. O futuro é o que você vai viver a sua vida inteira até você chegar lá. Então é meio que uma pessoa que está esperando a morte, né? A morte é o meu futuro. Então pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas que bom que você já identificou que é uma crença limitante, viu, Nara? Ainda bem. Sai dessa, tá? Corre que é cilada, Bino. E não condene sua mãe, tá? Ela não tem culpa, porque ela não sabe que isso é uma crença limitante, ela deve ter ouvido isso dos pais dela, enfim. Então, você acha que tem jeito pra você? Você acha que tem jeito? Eu acho que tem jeito, tá? Então, vamos ver o que você pode começar a fazer hoje pra mudar essas crenças. Mas presta bem atenção no que eu falei. O que você pode começar a fazer hoje para mudar isso. Não ache que eu vou abrir a sua cabecinha e vou reprogramar as suas crenças. Não ache que eu posso fazer por você, ou que a sua mãe pode fazer por você, ou que o seu namorado pode fazer por você. Você precisa fazer. E o primeiro passo para isso é você acreditar, é você querer mudar isso. É você acreditar que existe uma outra forma de pensar. Existem outras crenças, que são justamente as crenças fortalecedoras, tá? Então, se você tá aqui, se você permaneceu aqui, não importa se vai ficar uma pessoa, se não vai ficar ninguém, eu não ligo pra isso, gente. Se uma pessoa estiver aqui, essa uma pessoa colocar em prática, essa uma pessoa reprogramar as crenças dela, eu tô feliz, eu tô cumprindo a minha missão, tá? Então, se vocês permaneceram aqui, é porque vocês querem de verdade, é porque vocês querem realmente modificar isso. Exatamente, né? As pessoas que vieram antes dela, talvez foi muito pior, talvez ela ouviu coisa muito pior, né? Então, eu quero que você saiba que você não merece viver essa vida de escassez, essa vida repleta de mentiras, sabe? Essas mentiras que se disfarçam de crenças, de coisas que a gente acredita. Você não merece viver isso, de verdade, não merece mesmo, tá? Existe algo preparado para você. Se essas sementes que existem no teu coração,
Essas sementes de ser uma mulher realizada, de ser uma mulher disciplinada, de ser uma mulher que tem uma família, que tem um relacionamento que é próspero, que é abundante, que é bem-sucedida, sabe? Que pode ajudar os outros, que pode ajudar a família, que pode prover as pessoas que ela ama, não é por acaso. Se você tem essas sementes no seu coração, não foi por acaso que Deus colocou elas aí. Não foi para simplesmente você ficar chupando o dedo a vida inteira e passando vontade. Não. Isso foram propósitos que Ele te deu para que você realize. Então, acredite que existe um outro mundo, que existe uma outra forma, que existe um outro jeito. Eu me perguntava muito isso, muito. Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu estava trabalhando para uma outra pessoa, onde eu não tinha possibilidade de crescimento. Eu ganhava R$500 por mês. Eu morava de favor na casa da minha tia. E eu falava, gente, deve haver outro jeito. Deve haver outro jeito, né? Eu passei na faculdade que eu queria. E nessa época eu tinha pedido demissão do meu trabalho, porque o meu chefe deu a louca nele e ele veio me gritar. E eu disse, opa, peraí, eu não levo o grito do meu pai, então eu não vou levar de você. E aí eu zapei. E aí eu fui pra São Paulo, que eu tenho família lá, pra ver se eu arrumava emprego. E aí passei um tempo lá, foi esse período de Enem, de ProUni, FIES, essas coisas. E aí eu consegui, passei na FAVIP, se eu não me engano foi em fisioterapia. Foi alguma coisa da saúde, eu passei. E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu quero muito fazer. Eu ganhei a bolsa de 50%, mas eu preciso que você faça a minha emancipação para eu conseguir pagar a faculdade. E ele disse, não, filha, pode fazer, vem, não sei o que, vem embora, porque ele não me apoiou, ele não queria que eu voltasse para São Paulo. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente foi, o primeiro dia, resolveu documentação, papelada, burocracia, passou o dia inteiro na faculdade. E aí, no outro dia, quando a gente estava a caminho da faculdade, que só faltavam as besteirinhas, ele começou. Você tem certeza que é isso que você quer? Porque faculdade particular, qualquer Zé Ruela passa. Você acha mesmo que você vai ganhar dinheiro com isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai jogar seu dinheiro fora e não sei o que lá, e não sei o que. E simplesmente pegou a BR e voltou para casa. E eu perdi a bolsa, perdi a inscrição na faculdade. E isso me magoou profundamente, mexeu comigo profundamente. E eu decidi que a partir daquele momento eu não moraria mais lá. E aí foi quando eu fui para casa da minha tia. E aí esse meu patrão, que eu tinha saído, me procurou e disse, olha, eu tô precisando muito de você, eu não encontrei ninguém que faz o serviço que você fazia, me desculpa, aquilo não vai acontecer mais. E aí eu voltei. E aí eu ganhava R$500 por mês, morava de favor na casa da minha tia, morava em Itacaimbó, que é uma cidade que eu tenho muito carinho pelas pessoas de lá, mas era uma cidade que eu não queria passar a minha vida lá, porque eu não via oportunidade de crescimento pra mim. E eu falava, não é possível, gente, tem que haver outro jeito. Será que a vida é isso? Será que a vida é isso que eu vejo das pessoas da minha família, dos meus amigos, do meu pai, da minha madrasta? Não é isso que eu quero pra mim. E eu tinha um monte de semente no meu coração, sabe? Eu queria ganhar um mundo, eu queria ter dinheiro, eu queria conhecer pessoas, eu queria ajudar pessoas. E eu falava, não é possível isso, não é possível essa vida. E eu comecei a acreditar que existia um jeito. Então você precisa começar a acreditar que existe um jeito. Existe uma forma de você viver uma outra vida. Não é coisa de novela, não é coisa de Instagram, não é para quem tem sorte, é para você. É para você, Inara, é para você, Lisley, é para vocês que estão aqui. Não tenha dúvida disso. E quando eu comecei a acreditar fervorosamente nisso, a vida se encarregou de me trazer oportunidades. E foi quando eu conheci a Renaudet, que aí foi quando abriu-se um mundo que eu falei, Jesus, agora eu encontrei o jeito, né? Que foi o empreendedorismo, essa mentalidade que eu tenho hoje, muita coisa veio da Renaudet. Essas questões das crenças eu comecei a aprender lá, questão de vendas eu aprendi lá. Então, assim, foi maravilhoso pra mim, foi uma escola mesmo. Então, não ache que
você está condenada a viver essa vida para sempre. Porque você nasceu nesse núcleo, você nasceu nessa configuração familiar. Não, existe um jeito, tá? Então o primeiro passo é acreditar nisso, para que você possa mudar essas crenças, para que você consiga transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Então, palavra tem poder, vocês sabem disso, né? Então, a partir de hoje, quando você se pegar reproduzindo aquelas crenças que a gente falou, se policia, repreende isso. Fala assim, eu repreendo isso. E fala algo positivo. Então, por exemplo, quando você se pegar falando assim, eu ri muito hoje, vou ter raiva. Fala, não, eu ri muito hoje, eu posso rir mais ainda. Eu posso ter uma felicidade abundante, sabe? Vai trocando, porque palavra tem poder e não é pouco, gente. Não é pouco. É assim, é transformador o poder da palavra, tá? Então esses são os primeiros passos para você realmente se libertar dessas crenças que te limitam hoje. E o melhor de tudo, agora, né, que sempre fica pro final, um exercício prático para você fazer, que você pode fazer hoje. Aliás, não hoje, você pode fazer agora, aí com o seu caderninho e com a sua caneta. Afirmações. Bia, é sério? É sério mesmo? Eu pensei que era algo estrambólico, assim, que eu ia me virar de cabeça para baixo e que eu ia fazer uma meditação em uma coisa. Não, afirmações. Que diabo é isso? O que é afirmações? É você afirmar aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu acabei de dar um exemplo. Eu tô rindo muito hoje, eu vou ter raiva. Não, eu posso rir o quanto eu quiser. E quanto mais eu rir, mais felicidade eu vou atrair. Isso é uma afirmação. E quando você repete essa afirmação, você começa a formar uma nova crença. Por quê? Lembra do que eu falei? A crença é formada pelo que você vê, pelo que você ouve e pelo que você sente. Quando você está lendo, você não vê? Quando você lê, você ouve o que você está falando. E quando você vê, você lê e você ouve, você sente aquilo que você está lendo. Você consegue sentir algo sobre aquilo. Então, você consegue ver, ouvir e sentir. E quanto mais você fizer isso, mais crenças fortalecedoras você vai ter. Bia é um exemplo perfeito disso. Ela foi minha cliente de coaching. E no coaching a gente passa exercícios de afirmação, de repetição. E realmente ela foi transformada. Eu também fui transformada. Principalmente em relação às crenças que eu tinha em relação a mim mesma. Eu me autocriticava muito, eu me depreciava muito. Sabe, eu falava muito mal de mim mesma. E com as afirmações eu mudei. Hoje eu não falo mais mal de mim mesma, eu não fico me maldizendo. Eu não fico falando que eu sou ruim, que nada que eu faço é bom. Não, mas você tá me elogiando, mas não é bem assim, sabe? Que foi até o que Nara falou, né? Que às vezes uma pessoa, ela só sente que aquilo deu certo quando ela é elogiada. Quando não, ela não acredita. Então é você fazer afirmações. E como que você vai fazer essas afirmações? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Você vai colocar coisas que você quer que se tornem crenças fortalecedoras. Então, por exemplo, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu posso mais, eu consigo, o dinheiro flui para minha vida com facilidade, eu sou próspera e abundante, eu posso ser rica e saudável, eu posso ter tudo que eu acredito. Então você vai colocando essas crenças fortalecedoras que você quer desenvolver. Eu sou disciplinada, eu sou produtiva. Eu acredito que existem homens bons e homens fiéis na terra, no mundo e perto de mim, né? Não só na terra, mas perto de mim, que eu vou encontrar. Ou que eu já tenho ao meu lado, eu só preciso enxergar isso, né? Acreditar nisso. Então, é você fazer essa lista de afirmações e você repetir isso todos os dias. Toda vez que você for escovar o dente, quando você terminar, você se olha no espelho e você repete essas crenças pra você. Bia, que coisa boba, que coisa idiota, boboca. Eu prefiro ser uma boboca rica, saudável e plena. Entre ser uma boboca pobre, cheia de crença limitante, eu prefiro ser a primeira boboca.
Então, eu fiz e deu certo, Bia fez e deu certo, a outra Bia que tá aqui na live. Então, quem sabe você não pode arriscar. O máximo que pode acontecer é não dar certo e você continuar com a mesma vida que você tem hoje. Mas eu garanto pra você que não é isso que vai acontecer. Se você fizer esse exercício por pelo menos 10 dias, você já vai começar a ver diferença nos seus pensamentos. Você vai começar a pensar diferente. Porque aquilo que você pensa gera o que você sente. O que você sente gera aquilo que você faz. Então, se eu penso que eu sou capaz, eu sinto que eu sou capaz e eu consigo fazer aquilo que eu me proponho porque eu sou capaz. Entende? Então, quando você começa a falar para você mesmo e você começa a pensar, você começa a sentir assim. Hoje eu atendi uma cliente mais cedo, antes de começar a live, e eu passei o exercício para ela, ela falou hoje. Ela falou, Bia, eu tive uma semana muito difícil, muito desafiante, mas foi as afirmações que me manteram firme, porque quando eu queria desistir, eu lembrava que eu tinha colocado lá no caderno, eu sou resiliente, eu sou paciente, eu sou determinada, e aí eu continuava, eu persistia. Então é maravilhoso, façam um teste, façam de verdade, na verdade o teste não, façam pra valer. Façam assim, deem o sangue de vocês. E se não der certo, vocês podem voltar aqui pra me cobrar, tá? Eu garanto, porque esse exercício não fui eu que inventei. Esse exercício é do coaching. Esse exercício eu passo para os meus clientes de coaching e ele é comprovado cientificamente que funciona, tá? Perfeito, Lisley, vou falar agora. Você chegou no ponto que eu vou falar exatamente. Não é pra você falar sem vontade, tipo assim... Eu sou bonita, eu sou disciplinada, eu sou resiliente. Assim, minha filha, você vai estar com 95 anos, com bengala, com dentadura e você ainda não vai ter mudado as crenças. Você tem que falar com entusiasmo, com emoção. Quando você coloca emoção, aí você gera impacto emocional e você gera mudança. Então você vai lá, eu sou resiliente, eu sou disciplinada, eu acredito que o dinheiro flui para minha vida, eu acredito que existem homens fiéis e bons no mundo, eu confio em mim mesma, eu acredito em mim mesma, e você vai falar com entusiasmo, com força na sua voz, e aí você vai internalizar isso. No primeiro dia você vai se sentir uma idiota. Você vai falar assim, ai gente, que vergonha, que vergonha alheia de estar fazendo isso aqui. Mas você vai começar a ver os resultados. Eu falo porque aconteceu na minha vida. Eu passei pelo processo de coaching como cliente e quando ele me passou isso, eu falei, não é possível. Não, que vergonha, que mico. E quando eu comecei a fazer, que eu mergulhei naquilo, que eu fiz de coração, eu comecei a ver os resultados na mesma semana. Na mesma semana. Então, façam, tá bom? Façam. Meu tempo já tá se esgotando. Daqui a pouquinho a live vai fechar, porque eu só tenho 1 hora de live, né? Aliás, eu nem sei como é que tá isso. Eu não sei se contas pequenas tem 1 hora ou não. Mas enfim, a gente também já tava caminhando pro fim, tá? E pra gente encerrar, eu queria deixar uma frase pra vocês. Quem teme o ridículo não alcança o extraordinário. Então, se você tá aí com medo de ser ridícula, de escrever afirmaçõezinhas num caderno e ler em frente ao espelho, você não vai alcançar o extraordinário. Porque pessoas que têm sucesso, elas passam muitas vezes por muita humilhação, por pessoas que não acreditam nela, que duvidam delas, que não apoiam elas. Então, se você não consegue passar por cima desse seu egozinho, dessa... Ai, não vou fazer isso porque é estranho, é coisa de motivacional. Não, é comprovado cientificamente, tá bom? E eu sei que vocês vão fazer, porque vocês não ficaram até aqui à toa. Eu sei que vocês vão fazer, tá bom? Meus amores, Bia, Lisley, Nara, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho, por estarem aqui sempre, tá? Tenho certeza que se vocês fizerem, em 10 dias vocês já vão estar pensando diferente, agindo diferente, tá bom? Façam e depois me contem, tá? Eu vou lá no direct conversar com vocês, tá bom? Um beijo. Vamos só tirar o print pra gente postar. Bora lá, prepara aí o print rapidinho. Pronto, um beijo, meus amores, boa noite, Deus abençoe vocês, viu? E até a próxima.